Agora sim, pessoal. Boa noite, galera! Veste Fera 2020 rumo à universidade! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Moçada, vocês não acharam que eu ia deixar de dar esse boa noite, galera Veste Fera, que é minha marca registrada, né, pessoal? Não, de forma alguma. Nós temos que fazer com que o nosso clima frio se torne quente. E você acredite que você está recebendo as orientações fera, as dicas fera para chegar na universidade este ano ainda. Nós acreditamos em vocês. Pessoal, sem maiores delongas, vamos lá. Quais são os possíveis cenários? Nós vamos falar agora, então, um pouco sobre os vestibulares no geral e depois focar no Enem. Então, nós vamos fazer uma abordagem da postura que você deve ter, como você deve se organizar para que você possa enfrentar com qualidade e com orientação o vestibular desse ano, a preparação para o vestibular desse ano. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso que você saiba que você precisa manter a calma e a segurança. O maior inimigo que você pode ter nesse momento não é nem a pandemia, não é nem o Covid-19. Porque o Covid-19 a gente vai cuidando para não pegar o vírus, vai tomando as providências para se preservar. Mas você perder a calma num momento como esse, você ficar inseguro, isso vai abalar o seu emocional. Isso vai abalar a sua estrutura de confiança e segurança. E isso pode te derrubar. Então você tem que acreditar firme e piamente. Eu tenho material, eu tenho excelentes professores, eu tenho uma estrutura de apoio e eu vou focar e eu vou entrar na faculdade. Essa tem que ser a sua meta. Isso tem que você colocar como primeiro de todos os objetivos do que nós vamos trabalhar aqui nessa noite hoje. É você acreditar no teu sonho e na tua conquista, mantendo a calma e a segurança. Ou seja, nada te abale. Começou a sentir depressão, começou a sentir angústia, começou a sentir ansiedade, qualquer coisa, socorro com a psicóloga, com teus coordenadores, fazer funcionar o WhatsApp, mandando mensagem, nós estamos aqui para dar suporte para vocês. Ok? Quais são os fantasmas que mais te assustam? Quais são os fantasmas que podem te atrapalhar nesse momento? São esses que você está vendo aí nessa tela. Conforme você está observando aí, ó. Um fantasma é a solidão, até se mexeu para você aí, ó. A solidão. A insegurança, pessoal. A insegurança. Devo ou não devo? Faço vestibular esse ano ou não faço? Será que eu devo fazer o curso de medicina, que era o meu sonho? Ah, não, medicina é muito difícil. Eu acho que vai ser complicado esse ano. Essa insegurança, ela vai te tirando a autoconfiança. E quando ela tira a sua autoconfiança, ela vai minando todo o teu planejamento, o teu projeto de alcançar a sua vaga. Então você precisa ter segurança, tá? Para tomar decisão. Tem fantasma que te atrapalha na sua decisão. Ele vem pondo medo, pondo um monte de obstáculo para que você não tenha clareza de como tomar a sua decisão. Por vezes você deve estar falando aí assim, sabe, Sandro, eu ainda não tenho clareza de qual curso eu quero. Nós já estamos no mês de maio e eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu não tomei essa decisão ainda. Por quê? Porque nós precisamos te orientar. Qual é a área que você tem mais aptidão? Aí sabe o que é? Aqui na minha família todo mundo é médico, mas eu não gosto de biologia, eu não gosto de química, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de sociologia, eu gosto de filosofia. Então, realmente, você não está na área de ciências, você está na área de humanas. Então, você precisa tomar uma decisão, mesmo que isso contrarie aquilo que você acha que seria o óbvio. Como muitos na sua família são médicos, você tem que ser médico. Entendeu? Eu estou dando um exemplo. Então, a decisão, ela também, nesse momento, é um fantasma. Você tem medo, muitas vezes, de enfrentar a sociedade, enfrentar os amigos, e aí você não toma as suas melhores decisões. Então, busque apoio para conseguir chegar e tomar decisão e botar esse fantasma para correr. A frustração.
O fantasma da frustração. Ah, já é o meu terceiro ano de cursinho. Já é o meu segundo ano. Ai, será? Ah, puxa vida, eu já cheguei perto. Ah, eu estou querendo desistir. Então é aquela frustração de não ter conseguido passar quando você saiu do terceiro, quando você já fez 1 ano, 2 anos de cursinho, você se sente frustrado, né? O que, obviamente, corrobora com essa indecisão. Medo. O medo é um dos piores, porque ele te impede de você enfrentar os obstáculos e as dificuldades. Concorrência. Ah, não. Ah, não. Medicina. Medicina, engenharia é muito concorrida, ainda mais uma pública. Não, não. Eu vou tentar uma coisa mais fácil. Então, você fica com medo desse fantasma enorme, aí, meio gordão aí da concorrência. Mas um dos piores fantasmas, pessoal, que você tem e que ronda você o tempo todo é esse picareta aqui, ó. Pressão. Esse picareta aí da pressão, ele é terrível. Porque, por vezes, a gente acha que a pressão vem da família, vem da sociedade, vem da escola, mas a pior pressão que a gente pode sofrer, o pior fantasma, é a pressão que nós mesmos colocamos sobre nós. A pressão que você faz. Ah, eu não sei se eu estou estudando o suficiente. Ah, eu tenho que trabalhar e estudar, então eu tenho que me dedicar mais. Eu não posso mais conversar, eu não posso namorar, eu não posso fazer absolutamente nada, eu só tenho que estudar. Não é assim. É orientação, não pressão. Pressão é um fantasma perigoso. E o outro fantasma, sarcástico, ele até está dando uma risadinha ali para vocês, olha lá, é esse maledeto aí da ansiedade, né? Ai, meu Deus, eu fiz o simulado. Ai, será que eu fui bem nesse simulado? Ai, meu Deus, sabe essa ansiedade? Ai, quando que será que vai sair a nota do vestibular? Ai, meu Deus, quando que é a inscrição? Essa ansiedade, ela vai deixando com que você perca até a oxigenação, a respiração. E aí você perde o foco. Você não consegue focar e não consegue traçar estratégia. Então, esses são os fantasmas que mais te assustam. Um deles deve ser o que mais... Um deles você se identificou aí com certeza. Um deles é aquele que você fala, putz, é esse maledeto aí que me atormenta. Então, esta noite é a noite de você botar esse bicho para correr. Porque nós vamos te dar os meios para isso, tá? Esse bu que cresceu aí embaixo tem que sair correndo de perto de você. Ok? O lema do ângulo. É importante que você sempre tenha isso na sua mente e no seu coração. O ângulo e você. Juntos. Até a universidade. Grava isso no teu coração. Você não está sozinho. Muita gente por aí afora, lamentavelmente, é triste o que estou dizendo, não terão a oportunidade que vocês vão ter. É muito triste não terem orientação e apoio. O ângulo vai estar com você. A equipe estará, porque você é um veste-fera, é um vestibulando fera. Agora, nós começamos então ao nosso plano de como transformar você num campeão de aprovação, numa campeã de aprovação. A primeira pergunta que você me faz, eu já te respondo. Sandro, rotina é importante? É evidente e você com certeza vai me responder que sim, claro que sim. A rotina é fundamental. Que rotina é essa, Sandro, que você está se referindo? Se você que está me ouvindo aí agora está em isolamento social e não está trabalhando ou está trabalhando de uma maneira reduzida e tem oportunidade de traçar a rotina do dia inteiro para estudar, ótimo. Se você não tem como fazer essa rotina inteira, porque você trabalha, o pessoal da noite, eu tenho um profundo respeito, imenso, vocês não têm noção, porque eu sei da batalha e da luta que é para vocês poderem trabalhar e estudar para alcançar o sonho de vocês, tá? E é com muito orgulho que o ano passado nós tivemos muitos alunos do PV e do CM passando em faculdades e faculdades muito boas. Portanto, você é o próximo e você é a próxima, mesmo com essa dificuldade. Qual é a rotina, então? Se você está em isolamento social, pessoal, não é porque você está na sua casa que você vai estudar com o pijama, né? Vai colocar pantufa e vai ficar o dia inteiro de pijama e pantufa enrolado numa manta com computador ou celular no colo para assistir suas aulas.
Na hora que você estiver assistindo suas aulas, pessoal, não vai parar, interromper na metade para fazer um miojo no meio da aula para voltar e pegar metade da aula. É você ter um foco muito determinado. Você pode até ter um café do lado, tá? Para manter aí a cafeína, te deixar mais acordado, mais disperso. A água para hidratar, como eu vou falar daqui a pouco. Mas manter uma rotina onde você se vista adequadamente como se estivesse indo para a escola. Porque a tua mente precisa estar condicionada, a sua mente precisa estar condicionada aos teus atos. Então, quando você coloca um pijama, por exemplo, é algo psicológico. É como se você estivesse entrando em ritmo de dormir. O corpo, ele entende isso dessa forma. É incrível isso. É uma mensagem que você manda para você mesmo. É hora do descanso. Então você perde o foco. Quando você está com a sua calça jeans, com a sua roupa, com o seu caderno, você está em posição de estudo. Então mantenha essa rotina como se estivesse indo para a escola. A rotina da sua alimentação. Um tempo para fazer as atividades físicas, pessoal. Mesmo nessa loucura, nem que seja, pessoal, uma atividade aeróbica, nem que seja correr uns 10, 15 minutos no jardim da sua casa, pular corda, mas gastar um pouco de energia, se não dá para ir, obviamente, na academia, né? Mas é importante que você faça um exercício físico, tá? Ou seja, vida absolutamente normal. Precisamos adaptar a rotina que tínhamos, mas precisamos fazê-la ficar eficiente. Ok, pessoal? Enfrentar o Enem implica uma preparação ao longo de todo o ano. E essa preparação, ela é necessária dentro desse ambiente de organização e de rotina, tá? Olha que esta palavra é fundamental. A palavra preparação. Ação de estar preparado, de estar absolutamente convicto de que está fazendo a coisa certa, tá? E como então se preparar? O plano tem que ser estratégico. Você tem que traçar um plano, observar a tua hora, a quantidade de horas disponíveis que você tem para estudar, o que dá para a gente aproveitar do seu fim de semana, sem que você perca pelo menos um tempinho para não fazer nada, um momento para relaxar, porque o teu corpo precisa. Você precisa do seu corpo. Você precisa que o seu corpo esteja bem. Provérbio oriental. Mente sã, corpo são. Tá certo? Então é importantíssimo que você mantenha um plano estratégico de estudos, tá? E manter os hábitos cotidianos. Ou seja, manter essa rotina. Ok? Para o contexto que você está vendo aí, ó. Para que você não fique exatamente como esta imagem. Ou seja, estudando como um condenado, uma condenada, post-it para tudo quanto é lado, mas exausto, morto. Isso aqui faz com que você perca qualidade e foco, tá? Então, essa cena eu não posso acreditar que aconteça com você. Ela não pode acontecer com você. Você tem que se preservar disso, ok? Você não pode pôr pressão sobre você mesma, sobre você mesmo. Você tem que estar orientado. Então, vamos traçar um plano estratégico. Vamos ver o seu horário, vamos ver a sua disponibilidade e, inclusive, a grande dica que eu vou dar para vocês daqui a pouco, que é selecionar as atividades e como fazer isso, as disciplinas. Como você se organiza nesse processo. O que você deve priorizar mais? E eu vou te provar com as telas seguintes. Então, olha lá. Vejamos. Quando que você deve procurar o coordenador e não só o coordenador, porque o ângulo agora está com todo o seu pessoal para te dar suporte. Seja pelo WhatsApp, seja a psicóloga, que ela está ligando para conversar com vocês, ela está à disposição fazendo lives ou orientação de estudos. Sempre. Se você sentir que o teu plano, que a tua orientação não está adequada, que você não está rendendo, procure apoio do coordenador, procure o apoio do orientador, procure o apoio da psicóloga. Então, sempre. Nós vamos te dar a mão para você subir no topo dos seus sonhos. Vamos começar a definir as estratégias? Então, galera, vamos começar a acertar agora e começar a falar então dessa rotina, dessa estrutura que nós temos que ter. Vamos lá. Plano estratégico. Uma empresa,
Vocês trabalham em empresa, muitos de vocês. Muitos não, mas muitos trabalham, eu tenho parente que trabalha. Ouve direto isso. O plano estratégico, o planejamento, o estabelecimento de metas, o que fazer para alcançar essas metas. Não é assim? Não é diferente num pré-vestibular. Nós temos que traçar a meta. Onde nós queremos chegar? Ser aprovado no vestibular. Em qual vestibular você quer? É numa federal? É numa pública? É com bolsa? É conseguir uma boa nota no Enem para conseguir um financiamento? Precisamos definir isso para perseguir esse objetivo. Então, primeiro, traçar um plano de estudos para alcançar a meta que você determinou. Ok? Gente, eu tenho me empenhado ao máximo. Eu tive uma briga, inclusive, né? Assim, com o pessoal lá de São Paulo, por conta de um simulado que foi feito do Enem, né? Quarta-feira passada, vocês terão outro nesta próxima quarta-feira, segunda fase, e muitos não podem participar porque o horário que foi estabelecido lá por São Paulo, pelo sistema, muitos não poderiam participar. Então, eles fizeram a gentileza, depois de eu ter dado uma prensa, de me encaminhar, eu acredito que já tenha sido encaminhado para vocês, o simulado que foi aplicado, para que você possa ter acesso a esse simulado e depois corrigi-lo. Por quê, gente? O simulado, a grande sacada dele não é tanto a quantidade de acerto pela quantidade de acerto ou acreditar que aqueles acertos já significam o que vai acontecer com você no Enem. Qual que é a arma secreta do simulado, pessoal? Por favor, guarda isso no seu coração. Qualquer orientador de qualquer curso vai te dizer isso. Tá? Eu não sou o único. É a arma secreta que um aluno tem para descobrir qual é o ponto forte e o ponto fraco dele. Entende isso? Qual é a matéria que você está tendo mais dificuldade que você então vai direcionar mais um tempo para ela? Qual é a matéria que você de repente, olha que louco, hein? Que você tem dificuldade, mas ela tem um peso menor no curso que você escolheu, da universidade que você escolheu. Porque isso é estratégia. Tem faculdade, por exemplo, que algumas disciplinas têm peso 1, enquanto outras têm 3. Ora, se você não vai bem nessa matéria, mas ela tem peso 1, então você vai tentar, claro, sempre estudar, mas não vai pôr toda a tua carga de estudo nela. Você não vai gastar vela com esse mal defunto. É isso que eu quis dizer. Você vai estar atento para dar mais atenção para aquela disciplina que você precisa efetivamente, que você tem que ter um desempenho porque ela tem um peso maior e que você está com dificuldade. Então, gente, simulado não é só para olhar o ranking, hein? Pelo amor de Deus. O simulado é para você estudar com ele. O que você acertou, ótimo, continue exercitando. O que você errou, vai procurar saber por que você errou. Vai procurar um apoio para entender e sanar aquela dúvida. Ok? Gente, controle emocional. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Por quê? Antes. Antes de começar um simulado. Antes de começar um vestibular. Respira. Por isso que é importante, inclusive, se planejar até para chegar na hora do vestibular. Tem gente que chega esbaforido porque perdeu o ônibus, porque furou o pneu do carro, e aí ele fica com adrenalina, porque ele fica tenso, e ele perde o controle emocional frente à prova. Simulado, a mesma coisa. Ele vai bem nas aulas, ele participa da aula, chega na hora do simulado, ele começa a ficar lá frio, ele começa a morder a caneta, ele começa a ter um monte de instabilidade pela falta do controle emocional. Então, precisamos manter o controle. Olhar para a prova com um olhar estratégico. Qual que é a questão mais fácil? Qual é a mais difícil? Essa eu já sei, eu vou garantir. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, sempre manter o controle emocional. Outra coisa, problema com namoro, problema pessoal mesmo, uma depressão, uma angústia que esteja sentindo, problema financeiro na família, tudo aquilo que, uma morte de um animal de estimação, de um parente querido, de um amigo, tudo isso desestabiliza emocionalmente. Então, qualquer sinal desse, procura ajuda. Porque se você não estiver com o seu emocional em ordem, você pode pôr o seu plano a naufrágio.
você pode naufragar. Então, vamos manter. É estratégico manter o seu controle emocional. O Enem, pessoal, desde sempre, ele sempre teve uma preocupação muito grande com temas atuais. Sempre as atualidades. Vocês devem receber dicas que são encaminhadas para vocês, são direcionados para vocês estarem atentos. O que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, coisas que estão na mídia e que estão diretamente relacionadas a algumas áreas, como biologia, caso das epidemias, crise econômica, de repente falar de uma crise econômica aqui, associar com a crise de 29. Então, esse modelo de habilidade de contextualizar história com temas atuais é uma predileção do Enem. Interdisciplinar, fazer relação entre as disciplinas, é outra questão muito importante. E as leituras. Então, ter o hábito sempre de procurar ler, seja uma obra literária, uma notícia de um jornal, um tema de atualidades. Isto é fundamental. Ok? Agora, a parte que você precisa ter, que é o seu corpo em ordem. Corpo são, mente sã. Então, você precisa que o seu corpo esteja bem. Se você está com uma dor de barriga, se você está com cólica, se você está indisposto, obviamente que o teu cognitivo não funciona direito. Então, nós precisamos cuidar do corpo para que a mente funcione bem. Então, pessoal, cuidar do sono, da hidratação. Sempre que você estiver estudando, mesmo aí na sua casa, uma live como essa, mantenha uma garrafinha de água. Vai tomando água devagar. Sono. Muitos trabalham, eu sei, eu entendo. Mas se você conseguir manter aí uma rotina, pelo menos, de sono, que você esteja habituado, respeitar o teu corpo, o teu sono, é a melhor coisa que você pode fazer. Para isso, eu sempre oriento o aluno vestibulando a tomar banho por último, né? Última ação do dia, não vê mais celular, não vê mais nada, vai tomar um banho e do banho vai para a cama, que é para poder relaxar. O banho te ajuda a relaxar e você deita e dorme. E ali você vai ter uma reparação do corpo e mais. Tudo que você estudou e aprendeu, o teu subconsciente, o teu inconsciente vai processando. Vai guardar lá dentro. É aquilo que quando você de repente vê uma questão, você fala, é isso. Esse impulso é porque está lá dentro. Então, o teu subconsciente, o teu inconsciente manda para você esse sinal. Na dúvida, vai nessa primeira impressão, porque é aquilo que você efetivamente já tinha estudado e guardado e foi processado no teu cérebro. Horas livres. Lembra que eu falei para você? Se você tem um namorado, uma namorada, se você gosta de uma atividade, jogar um videogame, não é proibido, gente. Não é, pelo contrário. É importante para que a tua mente fique sem aquela pressão que eu tinha falado. É preciso estudar muito em ano vestibular? É, mas tem que respeitar o corpo. Então você precisa ter umas horas livres para bater um papo com a família, jogar um truco, enfim, jogar um xadrez, assistir um filme, né? Tem que ter um tempinho livre. E isso tem que estar no seu plano. Você tem que estabelecer isso lá no plano de estratégias de estudo. Ok? Vamos começar a falar do Enem, então, pessoal? Dadas essas orientações preliminares para vocês, essas orientações iniciais, agora vamos começar a falar do Enem, especificamente. Pessoal, o que é o Enem? Então, quando ele surgiu? O Enem surgiu no ano de 1998. Ele veio no meio de uma grande reforma educacional que foi startada, né? Foi iniciada lá na Constituição de 88. Então, 10 anos antes, em 1988, nós tivemos a promulgação da nossa atual Constituição, chamada Constituição Cidadã, que tem um capítulo todinho dedicado à educação. Passados 8 anos, nós tivemos a edição de uma lei, a Lei 9394/96. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que reformulou a educação nacional. Tá? Foi na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Educação era o Paulo Renato de Souza. Ali se estabeleceram quais os profissionais efetivos da educação, de apoio da educação, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, para ser uma equipe multidisciplinar de apoio,
professor que tinha que ter qualificação, estudo em faculdade, a educação começava nos 0 anos, tudo foi estabelecido ali. Inclusive, a necessidade de avaliar a educação nacional. Então, foram criados dois instrumentos, o SAEB e o Enem. O SAEB. O SAEB era o Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional, ou seja, até a antiga 8ª série, atual 9º ano. Então, era para entender como é que estava o ensino fundamental. E aí foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem, para avaliar como é que estava o ensino médio, esse ensino preparatório, praticamente, para as grandes universidades. Como é que o país estava no ensino médio? O Enem era muito diferente do que ele é hoje, gente. Ele tinha apenas 63 questões. Hoje são 180 mais a redação, né? Eram só 63 questões, aplicado em um único dia, tá? E era interdisciplinar. Não era separado por áreas. Eram questões, todas elas interdisciplinares. Português, envolvida com história, com matemática, com física. Essas 63 questões. Muito bem. Passados 10 anos, de 1998 para 2008, em 2008, o Enem sofreu uma grande mudança. Já no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, cujo ministro da Educação era o Fernando Haddad. E o Enem, então, ele passou a ser um processo seletivo. Ele começou a ter o caráter de um vestibular. Ora, se o aluno termina o ensino médio, e ele faz justamente o ensino médio para entrar numa faculdade, se o ensino médio dele foi bom, ele pode ter acesso às universidades federais, bancadas pelo governo federal. Nasceu da está dentro de linguagens, mas ela tem uma nota à parte, né? E aí, então, que foram criados as ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e seus códigos, matemática, seus códigos. E a nota em separado da redação, tá? E aí que eles também começaram a desenhar as habilidades e competências, que mais para frente as universidades começaram, então, a dar pesos para essas áreas, como nós vamos ver na sequência. Então, olha só. Então, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tornou-se a única forma de seleção de muitos vestibulares, de muitas universidades. Começou com as públicas e hoje, por exemplo, uma universidade privada, como é o caso da Uninove, muitos de vocês conhecem, né? A Uninove, que tem medicina, você não precisa mais fazer o vestibular dela. Apresenta a nota do Enem. Do Enem que você teve a nota mais alta. Nem precisa ser do último. A que você teve uma nota maior, você vai lá e apresenta como forma de ingresso na Uninove. Tá? Outras faculdades pegam parte do Enem. Parte é o chamado misto, né? Parte da nota é do Enem, parte é um vestibular próprio. Serve também para financiamento de estudantil, como também para programas, né, como o ProUni. Então, importantíssimo para vocês o Enem. Por isso que todos os cursos agora, pré-vestibulares, têm um foco maior no Enem, porque ele é o maior vestibular do país. Tá? Nunca deixe de fazer o Enem. Mesmo você que está com a sua ideia fixa de entrar na PUC, ou entrar no ITA, ou entrar na USP pela FUVEST, na Unicamp ou na Unesp, nunca deixe de fazer o Enem, porque você pode utilizar essa nota em algum momento. Então, é importantíssima a participação nesse processo seletivo, tá? Agora começam os problemas, né? Começam os nossos problemas aqui, pessoal. Por quê? O cronograma do Enem 2020, obviamente, assim como tudo aconteceu conosco nesse ano, fomos pegos de surpresa, né? Eu quero aproveitar esse momento para explicar para você. Por exemplo, nós nos programamos para ter aulas presenciais, ter professor, uma escola, giz, lousa, saliva do professor lá falando, né? O material em mãos. Era um planejamento que foi feito, os professores no começo do ano, e vocês fizeram esse planejamento. A equipe do Enem também. A equipe
de formatação do Enem, lá no INEP, né? O instituto, né? Que está dentro do MEC, Anísio Teixeira, né? Então, é importante que você saiba que eles tinham um planejamento. De repente, a Covid-19 vem e quebra as pernas, tá? Por quê? Até lembrando vocês, lembra que eu falei que o Enem até 2008 tinha o formato? De 2008 até 2017, ele também tinha um formato. Ele era dado, né, ele era aplicado em um fim de semana, no sábado e no domingo. 180 questões, dividido em 4 áreas, só que era no mesmo fim de semana. No sábado e no domingo, você tinha a aplicação do Enem. A partir de 2017, mudou. Mudou para 2 domingos. Então, aplica a primeira parte do Enem, linguagem e seus códigos, a redação e ciências humanas no primeiro dia, no segundo dia, matemática e ciências da natureza. E esse ano a grande novidade seria o Enem digital, né? A incorporação da ideia do Enem digital como alternativa ao impresso. Hoje de manhã, quando eu dei essa mesma palestra, um aluno me perguntou, né? Se havia alguma distinção, como é que eles calculam a nota, né, para ingresso. É a mesma, é exatamente a mesma. A estrutura é a mesma, a estrutura de notas é a mesma, tá? A única coisa que diferencia, um é impresso, o outro é digital. As datas são aplicadas em dias diferentes. A estrutura da prova, médio, fácil, difícil, das questões é a mesma, só que, obviamente, não são as mesmas questões, né, gente? Evidente. Até porque a digital ela é aplicada no fim de semana posterior, né, nas últimas 2 semanas posteriores. Agora foi tudo alterado, tá? O calendário foi alterado. E ela também não está disponível para todos os alunos. Tem algumas regras, né? Por exemplo, aluno treineiro não pode participar da edição do Enem Digital. Não pode. São só 100 mil vagas. Então, os 100 mil primeiros que optaram pelo modelo digital é que vão preencher essas vagas para participar desse modelo. E ele não está disponível em todo o país. Inicialmente ia ser apenas, se me falha a memória, 8 capitais, depois foi estendido para todas as capitais do país e mais algumas cidades, mas não são todas. Tá? Então, o Enem Digital ele teve problemas aí na aplicação para esse ano, independente da Covid. Tá? Um outro problema do Enem Digital está, e aí que eu desaconselhei muitos alunos esse ano a participar, eu desaconselhei mesmo, foi o fato de que ele foi direcionado justamente pegando de cheio as datas da Unicamp e da FUVEST. Tá? Então, muita gente que quer participar da FUVEST e da Unicamp seria prejudicado porque estaria conflitando e não houve acordo entre o governo federal e as universidades, né, a FUVEST e a Unicamp, para alteração do calendário. Então, eu desmotivei realmente que entrasse com sua inscrição no digital, tá? Mas é a grande novidade do ano, é essa edição digital aí do Enem, ok? Então, vamos entender um pouquinho esse cronograma, né? O que está acontecendo com esse cronograma? Se você entrar na página do INEP, dentro lá do MEC, você vai ter essa animação, você já viu essa animação lá no portal, para fazer a sua inscrição, que vai mostrando a evolução, né? Nessa régua das etapas do cumprimento para inscrição no Enem. Então, você vai ter lá a fase do edital, da divulgação do edital, depois o pedido de isenção, né, da taxa de R$ 80. Aí você vai para a inscrição, que seria do dia 11 ao dia 22. Vocês devem ter recebido no grupo de WhatsApp de vocês uma informação de que sexta-feira, né, houve o cuidado nosso de encaminhar para os alunos, era o último dia da inscrição, e era o que o ministro Weintraub vinha falando, né, até então, às 23 horas e 59 minutos. No último dia, no dia 22, o MEC muda de posição e esticou até o dia 27, ou seja, quarta-feira agora, tá? Às 23 horas e 59 minutos. Então, se você, por alguma razão, não fez a inscrição, ainda dá tempo, porque é até quarta-feira, dia 27. Ok, pessoal? O pagamento no dia 28, né, do boleto, para aqueles que não foram isentos, é a previsão de pagamento da taxa. E a prova digital, né,
e impressa, que seria, então, aplicadas, respectivamente, no dia 1º e dia 8 de novembro, e 22 e 29 de novembro. Essas também foram adiadas, e ainda não tem uma data definida. Entenda, pessoal, o Enem foi adiado e não cancelado. Então, isso é importante. Pode ser que ele seja realizado no mês de dezembro, como ele pode ser realizado em janeiro. Então, o importante é se preparar, porque você vai participar dessa edição e vai entrar, tá? Então, o INEP tomou cuidado de pôr esse aviso. Ó, isso aqui está lá no INEP, eu tirei de lá e pus para vocês aqui. Ó. Em função do impacto da pandemia do coronavírus, o INEP e o MEC decidiram pelo adiamento da aplicação do exame nas versões tanto impressa quanto digital. Aí eles pedem que vocês acompanhem as informações na página, como na imprensa, né? Para ver as futuras definições aí com relação ao cronograma. Ok? Então, esse é o site que você deve procurar, tá? Mas se você colocar lá inep.gov.br ou mec.inep.gov.br, você vai ser direcionado para essa página, ok? Importantíssimo, pessoal, manter sempre em um local que você saiba onde está a sua senha da inscrição e o número da inscrição. Você vai precisar desses números para que você possa depois colocar a nota no SISU, tá? Então é fundamental e importante manter o protocolo da inscrição, o número da inscrição e a senha, ok, pessoal? Principalmente desse Enem aqui, porque você só pode participar no SISU com a nota do Enem deste ano. Bom, o cronograma, como eu já falei para vocês, a gente não precisa perder muito tempo, né? O pedido de inscrição já foi, a justificativa também já foi, o resultado dos pedidos de isenção também já foram divulgados, e aí, ó, eu mudei a cor para isso que eu tinha explicado para vocês. As inscrições do dia 11 a 22 foram prorrogadas até o dia 27, ok? Bem como o prazo de pagamento está mantido até o dia 28, por enquanto. As provas tradicionais que estavam previstas para dia 1º e dia 8, adiadas, né? Sem data ainda definida. A mesma coisa os digitais. Ok, pessoal? Então, já sofreu alteração. A estrutura do Enem, pessoal. Como eu falei para vocês, ele é dividido em 4 grandes áreas. Ciências humanas e suas tecnologias, envolvendo ali história, geografia, filosofia e sociologia. Tá? Para quem deseja cursos como, por exemplo, direito, administração, economia, ou os próprios ligados nas áreas, né? História, filosofia, sociologia, tal, é uma área requisitada. Então, ele tem um peso maior. As universidades costumam pôr um peso maior nesta área, tá? Então, atenção àqueles que querem carreiras que são de habilidades humanas, tá? Linguagens, códigos e suas tecnologias, mais a redação. Então, aí entra a língua estrangeira, que pode ser optado pela espanhol ou para o inglês, né? A língua portuguesa nas suas variações, na gramática e na literatura, né? Tudo que cabe a artes também está envolvido ali, tá ok? Os contextos de interpretação da educação física também estão envolvidos, viu, gente? Comunicação, características de informação. Então, é tudo relacionado às linguagens e os códigos, né? Aí, para aqueles que desejam engenharia, medicina, por exemplo, odontologia, fisioterapia, medicina veterinária, ciências da natureza na veia, principalmente por causa de química e biologia. No caso da engenharia, por conta da física. Se é um engenheiro químico, você tem a questão da química ali. Então, é fundamental você saber que se a tua área é mais voltada para as ciências da natureza e exatas, vai ter um peso maior e você tem que estar atento ao teu desempenho nessas áreas. E a diferentona, né, gente? Que essa aí ela é cobrada e tem um peso em todas as demais provas, ela é sempre requisitada, pelo menos com peso 2, que é a matemática, né? A diferentona folgada, né? Ela é folgada porque, você sabe, né? Ela tem um monte de problemas
e ela não resolve nenhum, ela manda você resolver, né? Diferente de história, que você fica ouvindo historinha. Mas matemática não, ela te dá problema dela para você resolver, né? E você fica com a cabeça queimando lá, né? Fica com a cabeça quente. Bom, para você entender a filosofia do Enem, pessoal, e não só entender a filosofia, mas para que isso te auxilie na sua orientação de estudos. O Enem, ele quer saber, pessoal, se você detém habilidade e competência. Desde o nascedouro do Enem, ele visava perceber as habilidades do aluno e as competências de um aluno. E tem uma palavra que fica escondida aí que não aparece. E você precisa saber dela. A palavra que está escondida aí é coerência. Como, Sandro? Coerência. O Enem ele se pauta pela coerência. Ou seja, ele percebe mais a qualidade do que a quantidade. E é isso que nós vamos começar a discutir a partir daqui agora. Olha lá. Primeiro, qual é a definição de habilidade, pessoal? Qual que é a definição? As habilidades estão associadas ao saber fazer. Você toma conhecimento da matéria. O professor chegou lá e explicou a matéria. Você aprendeu, você passou a conhecer. Mas não basta só conhecer. Você precisa saber fazer. A partir do momento que você sabe fazer, você deve praticar, exercitar, para que você não perca essa habilidade. Então vamos lá. Manualmente, quando você desempenha uma atividade manual, costurar, tricotar, enfim. Quanto mais você exercita, mais você se torna hábil. Dirigir. Você começa dirigindo, você já percebeu como é que a pessoa começa quando ela aprende a dirigir? Ela dirige assim, né? Duro, parece um robô. Só falta olhar do lado para ver onde está o câmbio para ele poder mudar a marcha. Automaticamente, na medida em que ele vai dirigindo, ele pega estrada, pega cidade, pega trânsito, ele vai adquirindo habilidade, que ele se torna muito natural, assim, é praticamente no automático que ele dirige. Assim, é um aluneamento do aluno. Você, assim que você adquire habilidade para resolver um determinado exercício de matemática, você está sabendo fazer. Então, você só deve exercitar, ok? Então, olha lá. É uma ação física ou mental, olha lá, destreza física ou mental, que indica a sua capacidade adquirida. É isso que o Enem quer saber, se você adquiriu capacidade. Como assim? Se você é capaz de identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, por isso, analisar situações, problemas, poder de síntese, inclusive para poder fazer uma redação, né? Fazer uma boa argumentação, uma boa estrutura de redação, julgar, correlacionar, manipular, são exemplos de habilidades. Ok? E as competências, então? Competência é o conjunto de habilidades, pessoal. Então, para uma determinada área, uma profissão, qual a competência que você precisa ter para ser médico? Você precisa ter domínio sobre biologia e sobre química. Por exemplo, são habilidades. É o conjunto da biologia mais o conjunto da química mais português, que você precisa interpretar. São as competências necessárias para o desempenho da profissão de médico. Então, olha lá. Competência é um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma função ou profissão específica. Aí, ó, que eu estava falando. Ser arquiteto, ser médico ou professor de química. Reúne habilidades, olha lá. Você precisa desenvolver habilidades para ter competência para exercer essas funções. Percebeu? Então o Enem está preocupado em perceber se você tem competência e habilidade para aquela área que você está escolhendo. Daí os pesos que eu estava dizendo para você, aquela dica que eu estava dando para você. Está entendendo agora? Por que eu falei que você tem que estar mais atento às áreas da área que você escolheu? Se é medicina, eu tenho que estar atento em ciências da natureza. Se é direito, eu tenho que estar em humanas. Não pode perder isso de vista, pessoal. E eu vou mostrar isso em números para vocês daqui a pouco. Vamos lá. E aí também você precisa entender qual a diferença de exercício ou problema. É aqui que eu vejo um monte de alunos se desesperar. Ai, professor, eu não consegui fazer todos os exercícios da apostila. Nem precisa. Como assim?
Exercício, gente, é exercitar uma habilidade. Se você sabe fazer, fez um exercício. Fez mais um, sabe? Por que você tem que fazer 10, 15? Você não vai fazer todos os exercícios. Põe esse na tua mente e no teu coração e não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou sendo sincero com você. Eu só não estou na sua presença, mas eu estou tentando olhar nos teus olhos, né? Bem aqui, ó, na câmera. Não tenha medo. Sam, e como é que eu vou ter mais segurança para não ter esse medo? Me ajuda? Claro. Fez um exercício de matemática, lá de porcentagem. Era fácil. Então pega o mais difícil, pega o que você tem que resolver. Resolveu? Bom, você resolveu fácil, resolveu difícil? Meu, eu tô com conhecimento desse conteúdo. De vez em quando eu vou exercitar, mas aqui para mim tá tranquilo. Deixa eu olhar aquele outro conteúdo que para mim é mais difícil. Eu preciso solucionar, aí sim eu tenho um problema. Quando eu ainda não estou com os conhecimentos necessários para resolver esse problema, eu preciso me dedicar mais. Eu preciso achar a solução desse problema. Então, demanda mais tempo, percebe? Então, você vai precisar primeiro adquirir o conhecimento, você vai ter que transpor o problema. Então, olha lá a diferença, tá? Vamos ver a diferença aí, ó. Exercício. Supõe a repetição de uma aquisição, olha lá. Você adquiriu. É um conhecimento que você adquiriu. Sendo assim, nele o indivíduo emprega um conceito, uma habilidade já adquirida. Portanto, se você já sentiu que sabe aquele conteúdo, não perde tempo fazendo muito exercício lá. Vamos otimizar esse tempo aí. Problema. É algo a ser superado, olha lá. É aquilo que... Sabe aquele exercício de física, aquele maldito exercício de física, que um só entendeu na sala? Ou dois, ou três no máximo? Então, ele é um desafio a ser superado. A hora que você conseguiu enfrentar e superar esse desafio, vai uma dica de ouro, hein? Ensine um colega, porque aquele que ensina mais aprende. Isso é uma estratégia de ouro. Eu estou falando sério. Faça hangouts, faça essas reuniões que nós estamos tendo aula, essas lives, entre colegas de vocês. E o que tem habilidade com um determinado conteúdo, ensina. Na medida em que você ensinar, você vai aprender mais. Você vai adquirindo mais habilidade ainda. Percebeu a minha lógica? Você tem um conhecimento. Na medida em que você exercita ensinando, você está aprendendo e está ganhando destreza. Você entendeu o que eu quis dizer com essa destreza? Se você resolve com rapidez, você ganha tempo. E tempo no Enem é fundamental. Ganhar tempo no Enem é fundamental. Está fazendo sentido, não está? Você está compreendendo, você está prestando atenção em tudo que eu estou te falando, né? Então, vamos lá. Como é que o Enem avalia? Pela coerência. A palavra escondida que eu falei. Eu vou responder para você dessa forma. O Enem avalia pela coerência e não pela quantidade. Portanto, ele utiliza um sistema que nós chamamos de teoria de resposta ao item, a famosa régua tri. Ok? Então, lá, apareceu para você agora. Tinha dado uma travada, né? Pelo que eu estou percebendo aqui, tinha dado uma travada. Agora ele destravou. Só eu que estou congelado ali ainda, né? A minha imagem ainda está um pouco congelada. Mas vamos lá. Pessoal, põe no chat só para eu ter segurança. Vocês estão me ouvindo? Porque se a imagem congelou, não tem problema. Põe alguém aí no chat, por favor. Ah, obrigado. Obrigado, gente. Tá. Beleza. Importante é me ouvir, né? E ver a tela. Então, tá lá. Pessoal, as notas, elas são extraídas no Enem pela teoria de resposta ao item. Tradução desse palavrão aqui, coerência. Não é a quantidade e não é acertar as difíceis que vão te garantir. Por isso, estratégia. Essa é a tal da régua tri, tá? Essa aqui é a régua tri, ó. Tudo bem? Vamos pegar dois participantes, ó, esse super feliz e esse aqui bem triste. Esse tá feliz por quê? Porque ele teve uma nota maior do que o concorrente dele, ó. Mas olha que interessante, eles acertaram a mesma quantidade. Eles acertaram exatamente a mesma quantidade. Não é injusto? Não. Na lógica do Enem, não. Por quê? Gente, vamos pegar a filosofia que eu expliquei para vocês.
competência e habilidade. Se o aluno tem competência para acertar as questões mais difíceis, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele acertou as mais difíceis e errou as mais fáceis. A média e fácil. Não tem lógica. Como que alguém que tem habilidade para responder questão difícil não tem habilidade para responder questão fácil? Estão entendendo? O Enem, então, entende que você chutou. O Enem vai entender que esse aluno, ele teve, aspas, sorte. Chutou e deu sorte. Este aqui não. Este aqui, ele errou as difíceis. Mas ele acertou as fáceis. Então, ele tem coerência. O que ele respondeu com segurança, o que ele sabia de fato. Então, a nota dele pelo algoritmo vai ser trabalhada de forma diferente. Ele vai ter uma nota maior. Ele vai ser privilegiado e vai ter uma nota maior do que aquele que acertou as difíceis e errou as fáceis. Portanto, você já deve ter ouvido alguém falar isso para você. Você já aprendeu sobre isso. Mas não te ensinaram por que isso acontece, muitas vezes. Porque é estratégico. Vamos para a próxima tela e eu vou te ensinar o macete para isso não acontecer. O macete está aqui, ó. Por onde começar a prova, então. Então, a grande questão é essa, ó lá. Olha a sua dúvida aí, ó. Por onde você vai começar essa prova? Você está andando de um lado para o outro para começar a prova aí, ó. Eu vou te dizer. Comece pelo começo. E seja coerente. Por isso você tem que manter a calma. Você tem que ter um olhar geral sobre a prova, tá? Então, olha lá. Eu vou sugerir que você comece pelo pega-vareta. Vamos brincar, gente? A gente tem que brincar. Tem que descontrair para entender. O ângulo já nos fala isso, ó, há muito tempo. Operação pega-vareta. Você conhece esse jogo, não conhece? Esse jogo ele é famoso. O ângulo faz 70 anos que o ângulo ensina o aluno assim. Esse jogo, ele supõe a estratégia dele que você retire palitos do monte sem mexer nos demais palitos. Mas, via de regra, aqui está tudo amontoado. Mas quando você vai jogar, você junta o maço, né? Você vai juntar o maço aqui e vai soltar. Quando você solta, muitas varetas acabam caindo soltas. E, geralmente, as mais claras, que nem a amarela aqui, por exemplo, a verde, ela tem um valor menor. A preta, por exemplo, a vermelha, já tem um valor maior. Então, todo mundo quer pegar a preta, vale 50 pontos. A vermelha, porque esse jogo que vale é a quantidade de pontos que você faz, né? Entretanto, a somatória é o segredo. Então, mesmo que sejam as amarelinhas, as que valem menos, elas caíram fora, você já tem que pegar essas primeiro. Você tem que acumular pontos. Então, você pega o que está mais fácil primeiro, para depois pegar o mais difícil. A prova da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, do Enem, é a mesma coisa. Por quê? O Enem você precisa ter a coerência de acertar primeiro as mais fáceis. E por último as mais difíceis. E isso também te ajuda. Por que te ajuda? Porque se você começa pelas mais difíceis acreditando que você está com a cabeça mais fresca, que você não está tão cansado, e que você então tem que fazer essa, e as mais fáceis pode deixar por último porque você sabe fazer, primeiro, você pode sofrer um desgaste, o tempo vai ser seu inimigo, você vai errar por bobeira e vai ficar pé da vida. Se você acerta de cara, você já conseguiu acertar as mais fáceis e, consequentemente, vai garantir coerência. Vai acertar o maior número. A difícil já é difícil mesmo. Então você vai deixar por último. Vai perder tempo, vai gastar o tempo lá no que é difícil, lá na frente. Se errar, não vai te prejudicar. Mas nunca deixe em branco. Jamais. Por que, Sandra? Se eu vou me ferrar fazendo... Não, porque ela vai pontuar. A leitura da acertos comparativos entre fáceis e difíceis é que vai trazer a coerência. Mas você precisa pular. Então, nunca deixe em branco. Mas dê mais atenção para as mais fáceis.
E na FUVEST, Sandro? E na Unicamp? E na Unesp? Mesma coisa. Lá você precisa ganhar ponto. Então, comece a acertar as mais fáceis, que já são aquelas que você tem certeza, para você ganhar ponto. E deixa as difíceis por último, porque senão elas vão te derrubar. Elas vão começar a te mexer com o emocional. Elas começam a te desestabilizar. Você começa a suar, você começa a ficar tenso, vontade de fazer xixi. E aí perde uma prova por conta do sistema nervoso. Então, seja estratégico. Bom, o Enem e o ensino superior, pessoal. O Enem, para você entrar no ensino superior por ele, você tem que passar pelo sistema de seleção unificada, que é o SISU, tá? É uma maneira informatizada, online, está lá criado pelo Ministério da Educação, que seleciona os alunos para as universidades públicas, né? E você pode escolher 2 cursos. Entretanto, houve uma mudança. Antes você podia escolher medicina e direito. Hoje já não pode mais. Hoje tem que estar na mesma área de concentração. Então você pode, de repente, escolher medicina e odontologia. Você pode escolher fisioterapia ou medicina veterinária, mas tem que estar dentro da mesma área, tá? Não pode estar em áreas distantes. Ah, eu quero engenharia e quero direito. Não dá, tá? E a grande sacada, pessoal, é que você primeiro pode pesquisar e conhecer a instituição e conhecer a nota de corte. E ao conhecer a nota de corte, conhecer a sua nota, eu vou te ensinar a fazer o cálculo aqui. É esse cálculo que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. É a grande estratégia, a grande pegada para você não errar. Para você já mirar numa universidade e conseguir ter a certeza, a segurança de entrar, tomar a decisão. Lembra do fantasma da decisão que eu estava falando para você no começo? Aquele fantasma que te deixa inseguro para tomar decisão, porque você não tem o conhecimento técnico. A partir de agora, com o conhecimento técnico que eu vou te passar, você vai se sentir mais seguro, sabendo fazer o cálculo da sua nota com a nota de corte para poder indicar a universidade via SISU, tá? Lembrando, treineiro e quem não participar da última edição do Enem não consegue se inscrever no SISU, até porque para se inscrever no SISU você precisa daquele protocolo que eu falei, do número de inscrição e da senha do último Enem. Ok? Como é que funciona, então, o SISU? Tá? Primeiro, as universidades informam quantas vagas há disponíveis para cada curso, bem como o peso. Ó, aqui a sacada, ó. A universidade ela já indica o curso, quantas vagas ela está disponibilizando e quanto ela exige de peso de acordo com cada área em cada curso. Então, quanto que ela vai pôr para biologia no curso de medicina, quanto ela vai pôr para química, né, no caso, ciências da natureza, quanto ela vai pôr para ciências humanas, tá aqui, ó. Que a nota de cada uma das grandes áreas do conhecimento da prova do Enem terá na nota final do aluno. Então, atenção a isso aqui, ó. Ok? Lembrando, para aqueles que chegaram depois, que eu estava falando sobre a crise, lembra? Das oportunidades? As universidades informam quantas vagas há disponíveis. Para o Enem 2021, para o primeiro semestre do ano que vem, houve um aumento de 2.000 vagas no país, em 130 instituições, em comparação com deste ano. Então, veja, olha o que eu tinha dito para vocês. Aumentou o número de vagas e a concorrência vai ser menor esse ano. Tudo indica que vai ser por conta da grande desistência de alunos, seja porque não tem mecanismos que nem vocês têm aqui, seja porque entende que esse ano é um ano perdido. Né? São aqueles que olham para a crise com desespero. Você não. Você que está comigo até agora, 22 horas e 15 minutos, você está na faculdade. Escreve aí. Eu estou na faculdade ano que vem. Pode escrever. Olha lá. No período determinado, o aluno que prestou o Enem faz sua inscrição no site do SISU e se candidata a 2 opções de vagas em universidades disponíveis. Lembrando, cursos afins, né? Que agora estão dentro da mesma área de conhecimento. A partir das notas obtidas no exame, o próprio sistema calcula o peso de cada prova, de acordo com a área de interesse do aluno, e as determinações das instituições conveniadas.
Dessa forma, são selecionados os candidatos mais bem classificados dentro do número de vagas. É importante lembrar, pessoal, é sempre importante lembrar que existe a lei de cotas, tá? Então, nesse universo de vagas, existem as cotas para negros, para os alunos de escola pública, e existe também a ampla concorrência. Então, você tem que ver em qual deles você se enquadra para que você possa indicar na hora de fazer o Enem e concorrer dentro daquilo que você achar mais vantajoso que o sistema te proporcione. Ok? Isso aqui eu já tinha explicado, mas vamos lá. Quem pode fazer inscrição no SISU? Todo aluno que terminou o ensino médio, ou seja, que está no terceiro ano terminando o ensino médio, ou que já passou pelo ensino médio, né? Que está no curso pré-vestibular ou que já se formou no terceiro. E também é importante, não pode zerar na redação. Tem que tirar uma nota diferente de zero, senão também não entra. E não pode ser treineiro, tá? Porque o Enem, o SISU é para pôr na vaga mesmo. Ele é direcionado para vaga, não é só para treinar. Ele já é direcionado para preenchimento de vaga. Então, treineiro não pode porque ele não tem como preencher vaga. Tá? É necessário informar o número de inscrição do Enem em 2020, no caso, né, para 2021, e a senha mais atual. Então, isso é importantíssimo. Previsto 240 mil vagas em 130 instituições, pessoal. São 2.000 vagas a mais. Então, eu já expliquei isso para você. Está em vermelho aí, ó. Toma posse disso aí, porque uma dessas vagas, com certeza, pertence a você. Atenção. Aqui, pessoal. Essa tela é importantíssima para você entender como é que funciona a coisa. Então, olha lá. O Enem, ele é separado pelas 4 áreas que a gente tinha falado, mais a nota de redação. Redação, gente, em tudo quanto é curso, ela sempre tem um peso maior. Sempre as instituições tendem a dar um peso maior. Então, como é que funciona? Imagina que você escolheu medicina. Você que está aí me ouvindo escolheu medicina. Ou alguém que escolheu direito, só para pegar 2 áreas distintas. Tá? Esta tela é para quem quer, por exemplo, medicina. Por que a gente sabe disso? Olha aqui, ó. Ciências humanas, você tirou 684,7. Mas no curso de medicina de uma determinada universidade X, o peso dado que ela indicou para essa área, lá para o SISU, é peso 1. Essa determinada faculdade, vamos supor, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela indicou que para o curso dela de medicina, ciências humanas tem peso 1. Então está registrado no SISU. A hora que você lançar a sua nota, ele já vai automaticamente multiplicar peso mais a sua nota. Então, você ficou com seus 684. Mas para ciências da natureza, o peso já triplicou, foi para 3. Então, o que era 568 na sua nota vai para 1.704. Ok? Está acompanhando aí, né? Linguagem, seus códigos, geralmente fica nessa aí no peso 2, viu, gente? Então, ter uma boa nota em linguagens é fundamental, que ajuda muito. 634 vezes 2. 1.268,2. A diferentona aqui ficou com peso 1. Essa universidade deixou 1 nesse curso que você escolheu, nessa profissão que você está escolhendo. Então, 724 com 724. Olha a redação, pessoal. Presta atenção na redação. O aluno foi muito bem. Tirou 900. E o peso era 3. Então, ele teve 2.700 pontos. Bom, o que você tem que fazer? Imagine que esse é o seu boletim. Esse foi o seu boletim. Tá bom? Esse aí foi o seu boletim. Você soma o resultado final aqui, ó. Soma os pesos. Quanto que deu aqui de peso? 10. Pega a sua nota, põe aqui, e divide pela quantidade de pesos somados. Está aqui a sua nota final. Inclusive com a nota de redação. Não tenho certeza, mas muitos aí acho que não sabiam que era assim que fazia. Principalmente, o como você faz o cálculo da sua nota final e, mais importante, a estratégia do que você tem que estudar e estar mais focado para alcançar o teu objetivo. Você percebeu que toda essa nossa palestra de hoje, essa nossa live, ela visava te ensinar os macetes para você traçar estratégia, o plano estratégico?
Então, grava muito essa tela aí, você pode até tirar uma foto para printar aí, para você ter esse cálculo aí. Essa talvez seja uma das telas mais importantes no traçar a sua estratégia. Ok, pessoal? Vamos lá. A hora já foi. Vamos lá. Agora, pessoal, como eu falei lá no primeiro slide, o ângulo e você juntos até a universidade. Por que eu digo isso? Olha o suporte que você tem que explorar, gente. Não basta ter, mas você tem que explorar e com sabedoria. O plural. A gente bate muito pesado no plural, porque ele é uma ferramenta importantíssima. Lembra que eu falei que se você errou uma questão, você não está com habilidade suficiente, então você não conheceu direito aquele conteúdo. É importante primeiro conhecer. Cada questão que está lá na plataforma do Plural tem um vídeo com resolução. Então é importantíssimo que você veja o porquê daquela resposta, para você poder fazer aquele "ah, tá, agora eu entendi onde eu errei", e exercitar. Então a plataforma, fazer exercício com essa plataforma é fundamental, gente. Por isso nós chamamos de aula dada. O professor foi lá, te deu a dica, ele te deu o roteiro dele de orientação nesse ensino emergencial remoto, que é diferente de um EAD. Nós estamos numa situação de emergência, né? De um ensino remoto, onde nós nos planejamos para dar aula presencial e de repente tivemos que cada um estar na nossa casa, você com seus professores, fazendo esse trabalho. Então, o professor vai te dar dicas, ele vai fazer as lives, você vai ter o seu horário de aulas aí, ele vai te dar a aula, mas você precisa estudar essa aula. E estudar principalmente se você entendeu ou não. Como é que você descobre isso? Exercício. E se sabe fazer, é só treinar habilidade. Se não sabe, é um problema a ser resolvido. Então, vamos transpor esse problema. O plural é teu aliado. Grava isso. É uma plataforma, não é para ser um produto a mais que o Ângulo vende. Não. É para ser estratégico nos teus estudos. Da mesma forma, se a redação é a que tem mais peso, é a mais cobrada em todas as universidades, explore a plataforma Letras. Explore a Luciana, que é a professora de vocês, que é um doce de pessoa, que está sempre aberta a ajudar vocês. Explore muito a coerência, a habilidade em argumentar, em síntese, em conseguir articular um pensamento com lógica, começo, meio e fim, dar resposta ao problema, né? Ser capaz de indicar possíveis soluções. Cuidado para nunca ferir os princípios básicos do Enem, principalmente os direitos humanos, enfim, para não ter perigo de zerar em redação, ok? Olha aí uma plataforma para você utilizar a rodo e treinar. Aulão, olha aí que eu falei que vocês vão ser convidados, tá aí, pessoal? Vocês vão receber lá no WhatsApp de vocês um convite para participar de um aulão com 4 professores debatendo um tema extremamente atual que fatalmente deve cair nos vestibulares. Algo relacionado às epidemias. Guarda essa data aí, ó. 3 de junho, às 2h30 da tarde, vai ter esse aulão, tá? Esse aulão, nós vamos ter 4 professores, tá? Debatendo o tema, e vocês também poderão participar pelo chat, fazendo perguntas, né? Interagindo com esses professores. É um plus a mais que nós estamos colocando e abrindo para vocês, ok? Para que vocês possam estar aí atualizados e com bastante argumentação. Ok, pessoal? Os vestibulares do Sul, para quem tem interesse em fazer faculdade lá no sul do país, vamos manter as obras literárias, uma aula específica de obras literárias e geografia mais para frente. Geralmente a gente faz isso no segundo semestre, né? Para direcionar os alunos para essas atividades. Independente de ser à distância, remoto, ou se até lá, se Deus quiser, a gente puder estar presencial, vocês já sabem que vão poder participar dessas aulas. Tá? Busque as suas orientações, mesmo que remoto, com os coordenadores. Tá? Apoio psicológico. Mantenha esse apoio. Explore a psicóloga. Não tenha medo, não tenha angústia. Lembre-se, manter o controle emocional é estratégico. Tá? Mantenha a comunicação direta conosco, com a equipe pedagógica. Vamos continuar mandando para vocês dicas de atualidades.
calendário dos vestibulares, o material extra que as pessoas estão indicando, filmes, aplicativos. Analise tudo isso, gente. Temas de redações, tá? E aí, aquela dica que eu falei para vocês. Guarda aí na memória, porque para anotar agora acho que vocês não vão conseguir. Mas fique muito atento. Depois eu vou mandar por escrito. Melhor, depois eu vou mandar por escrito. Mas esses fatos históricos, como crises do século XIV na Idade Média, o Renascimento por conta dessas crises, a gripe espanhola e os efeitos na Primeira Guerra Mundial e no Brasil, revolta da vacina e a varíola aqui no Brasil, tá? Oswaldo Cruz, a política de saneamento do Rio de Janeiro, tá? Então, todo o contexto político. Crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, por conta de termos aí agora uma crise econômica provocada pelo Covid-19, com esse isolamento social, tá? São temas que, como professor de história, eu indico fortemente para que você esteja atento, tá? Entre outros temas que aí é relacionados mais com a biologia, como, por exemplo, a questão do chikungunya, da dengue, o retorno do sarampo por conta das fake news e da resistência à vacina, tá vendo? A revolta da vacina, fake news com vacina, esses elementos vocês devem estar atentos, ok? As dicas que os professores estão passando de filmes, importante você estar, é uma forma de descansar e aprender ao mesmo tempo, tá? Estão indo nos roteiros de estudos de vocês, ok? E é aqui que eu quero estar com vocês, pessoal. Está lá na porta da faculdade, da Unip, né? Esperando vocês para vocês fazerem os seus vestibulares. Te dá toda a força e todo o apoio lá. Caminhamos e nos preparamos e traçamos estratégias durante o ano. Chegando no final do ano, estaremos lá para que você se sinta seguro e vá fazer a sua prova com segurança. E depois participe da festa dos aprovados. Olha lá, quero pintar vocês. Quero vocês tudo pintado, tudo feliz, né? Com a sua faculdade e o seu curso, né? Grita para o mundo. Essa vaga é minha. Participa da festa com a gente, né? Vamos fazer festa. Ok? Simplesmente porque nós somos âncora. Somos feras. Você é um orgulho veste fera. E era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Pergunto. Perguntas no chat. Vocês querem fazer alguma pergunta?